uma votação de 2/3 era requerida para que passasse a resolução. Em 2 ocasiões a Assembleia ia votar e 2 vezes a votação foi adiada. Era óbvio que o adiamento se fazia necessário porque os proponentes, Estados Unidos e União Soviética, não dispunham dos votos necessários. No intervalo, noticia-se fidedignamente que intensa pressão era aplicada sobre os delegados de 3 pequenas nações pelos membros norte-americanos, o mais elevado nível de Washington. Ora, isso é uma séria acusação. Quando a matéria foi afinal apreciada no dia 29, o que aconteceu? Os votos decisivos para a partilha foram lançados pelo Haiti, Libéria e Filipinas. 3 votos foram suficientes para formar a maioria de 2/3. Anteriormente, esses 3 países opunham-se à mudança. A pressão pelos nossos delegados, pelas nossas autoridades e por cidadãos particulares dos Estados Unidos constitui conduta repreensível contra eles e contra nós. Existem diversos outros relatos, inclusive de Cuba, de países árabes, que demonstram exatamente como se deu essa pressão. Então a gente vê, por mais esse fundamento, que foi utilizada uma pressão indevida que não era plausível para esse tipo de situação. E o 6º fundamento, em relação à iniquidade da partilha, ou seja, a partilha não foi feita de forma igualitária, justa. Como nós vimos, a partilha, o menor grupo, o grupo minoritário, ficou com a maior parte do território. Além disso, ele ficou com um território que era fértil e com as melhores áreas, enquanto que o povo palestino acabou ficando com as partes montanhosas e as menos férteis. Então, na verdade, não houve uma igualdade e justiça na partilha feita pela ONU. E alguns juristas chegam a dizer que, na verdade, não foi uma partilha, foi uma expoliação que aconteceu em relação aos territórios palestinos. E nós vemos que hoje, o Estado de Israel, ele praticamente domina 80% do território palestino e em nenhum momento foi realmente configurado da forma que havia sido votada ou condicionada pelas Nações Unidas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louvado seja Deus, Senhor dos mundos, e que as bênçãos e a paz de Deus estejam com o profeta Muhammad, com seus familiares e com todos os seus companheiros. Para que a gente possa finalizar, mostrar mais alguns aspectos dessa ilegitimidade em relação à criação do Estado de Israel. A primeira é que Israel não preenchia a condição de Estado de acordo com o direito internacional, que é em relação a um povo, a um território e a um governo. A grande maioria da população judaica na Palestina eram de estrangeiros que migraram para lá, então não eram pessoas nascidas ali, ou seja, não eram pessoas daquela área, daquela região. E quando eles vieram, eles utilizaram de força e de terror para expulsar muitos dos palestinos que ali viviam. O segundo ponto, em relação à questão do governo, quando foi dada a independência ao Estado de Israel, como é que isso aconteceu? O mandato britânico sobre a Palestina encerrou-se em 15 de maio de 1948. O Estado de Israel foi proclamado um dia antes, e através da seguinte carta. Nessa conformidade, nós, membros do Conselho Nacional, representando o povo judeu da Palestina e o movimento sionista mundial, nos reunimos em solene assembleia hoje, dia da terminação do mandato britânico sobre a Palestina, e em virtude do natural e histórico direito do povo judeu, e da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Proclamamos com o presente estabelecimento do Estado judeu na Palestina a ser chamado Madinat Israel, ou seja, Estado de Israel. Então agora nós vamos ver a competência das partes que proclamaram a independência de Israel. Se diante do direito internacional
elas têm essa competência ou não. O primeiro foi os membros do Conselho Nacional representando o povo judeu. Como nós vimos, grande parte da população judaica que estava na Palestina eram de imigrantes estrangeiros que vieram para a Palestina. Apesar da facilidade que o governo britânico dava para conceder a cidadania a essas pessoas que eles teriam que habitar ali por 2 anos somente, a grande parte deles não tinham essa cidadania. Só para vocês terem uma ideia, em 1945 só foram fornecidas 132.616 naturalizações para essas pessoas, ou seja, nem um nono da população tinha nacionalidade. Então, na verdade, grande parte dessas pessoas que proclamaram o Estado de Israel, eles vieram através de imigrações ilegais e ainda não tinham esse estatuto de cidadãos. Então, eles não tinham essa competência para fazer essa proclamação. E o coautor dessa proclamação seria o Movimento Sionista Mundial, que também, de acordo com o direito internacional, nenhum organismo internacional teria essa competência para estabelecer o Estado ou a independência de um Estado dentro da Palestina. Só para finalizar, nós temos que, de acordo com o direito internacional, ele difere do direito privado. Em que sentido? Não há nele a prescrição de um ato errado. Ou seja, a prescrição, que é você, por um determinado tempo, se passar um determinado tempo, aquela irregularidade passa a ser válida. Dentro do direito internacional não existe isso. Então, podem se passar 60 anos ou 100 anos, essa nulidade ou essa invalidade ela vai persistir porque eles feriram os fundamentos do direito internacional. E algumas pessoas tentam justificar, através do direito internacional, que é válido em função de quê? Do reconhecimento de Israel por alguns estados. Só que o reconhecimento ele não evidencia legitimidade, nem é um meio de você legitimar nenhum estado, também de acordo com o direito internacional. Na verdade, hoje, nós terminamos essa série de discursos acerca da história da Palestina. O nosso objetivo era poder estar passando para vocês, desde o início dessa história, os primeiros habitantes, tudo o que aconteceu, para que vocês tivessem uma noção de qual é a raiz do problema. Por que isso que está acontecendo na Palestina, ele realmente acontece. Então nós vimos, desde os primeiros discursos, nós refutamos a ligação histórica dos sionistas em relação às terras da Palestina, refutamos a condição de ser uma terra prometida por Deus. Depois nós mostramos a diferença de conduta e comportamento quando os muçulmanos estiveram à frente da Palestina, administrando a Palestina, em contrapartida, quando os cruzados estiveram lá, o que eles fizeram. E hoje nós vemos o que os sionistas fazem em relação ao povo da Palestina. Na verdade, os muçulmanos, quando estiveram naquelas terras, eles respeitaram a sacralidade daquela terra. Depois nós vimos as artimanhas que foram feitas para se conseguir a Palestina, através da Inglaterra, da França e mais dos sionistas e posteriormente com os Estados Unidos. Nós vimos o acordo Sykes-Picot, nós vimos a questão da Declaração Balfour, nós vimos depois a questão do mandato britânico na Palestina, como é que ele se deu, e todo o estímulo da imigração de judeus europeus para a Palestina. E por final, nós mostramos a questão da partilha das terras da Palestina pela ONU, demonstrando que ela não tinha competência, de acordo com o direito internacional, de fazer tais atos. Então, na verdade, por aí acredito que deve ficar mais claro o que acontece hoje na Palestina e colocar que todo o problema surgiu com o estabelecimento do Estado de Israel. Antes disso, viviam em perfeita harmonia judeus, cristãos e muçulmanos. Nunca houve nenhum tipo de atrito como que acontece hoje em relação à questão da Palestina.